primeira coisa que vem na cabeça de vocês, pô, hoje tá fazendo 25 anos, qual que é a primeira imagem, aquela que bate de cara e fala assim, cara, esse lance aqui, ou essa situação, essa comemoração, qualquer detalhe, a primeira coisa que vem na cabeça quando você acordou hoje, falou 25 anos. Bom, primeiro, obrigado, né? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falando desse momento tão especial na minha vida particular, né? Em particular, mas também de todo corintiano, né? Todo jogador também que fez parte dessa competição, cara, tão importante, que, né, 25 anos estamos comemorando hoje e que a gente comemore todo dia 14/1, né? Essa data que é tão especial, cara. Então, assim, primeiro dizer o orgulho, né? Que eu tenho, a honra que eu tive de vestir a camisa, o orgulho que eu tenho também de contar um pouco dessa história, né? Muitos jogadores, a maioria deles estão aqui, mas a gente tem o Fred, que foi o nosso capitão, o Gilmar Fubá, que acabaram falecendo, então a gente já usa esse programa para fazer uma homenagem a eles também, já aproveito, porque a gente fica batendo papo, a gente fica contando história e acaba passando, então já queria deixar essa lembrança muito marcada, porque foram caras que, né, enfim, o Fred, o nosso capitão, o Gilmar, aquela alegria dele, né, que contagiava a todos nos momentos, principalmente nos momentos mais complicados. E, irmão, assim, vamos lá, para começar a responder as perguntas. Para mim, assim, eu tenho 2 momentos muito marcantes, né? Que é o jogo da estreia. Contra o Raja. Contra o Raja, porque é o meu primeiro jogo, né? Eu fui contratado da Ponte, então, assim, tinha a expectativa de nem jogar o Mundial. Seu primeiro jogo depois no Corinthians. No Corinthians, exatamente, ali. cara. E eu fui contratado para disputar a competição seguinte, na verdade. Então, assim, acho que vai dar pra gente falar um pouco sobre, mas, assim, é isso. Pra gente fazer esse destaque, o meu primeiro jogo, a estreia, eu faço um gol na partida e a gente vai discutir um pouco se a bola entrou ou não. Isso aí não tem como, né? A gente conta as histórias, mas as imagens estão ali para mostrar. Mas, assim, a importância de realmente fazer a estreia, de ter feito gol e até de tirar esse peso que a gente tem de a responsabilidade de um jogo tão grande. E depois a final, né? E aí um segundo momento que eu coloco até mais do que o jogo do Real Madrid, que é a final contra o Vasco, que também tinha, assim como o Corinthians também tinha uma seleção, grandes jogadores, Maracanã cheio, enfim, a primeira vez que a torcida do Corinthians entoa o todo-poderoso Timão, e a gente viver esse momento, né, no Brasil também, né, na nossa terra, com os familiares no estádio, enfim, os amigos, prestigiando, uma competição tão importante. Então é isso, cara, eu como destaque, eu coloco a estreia e a final realmente contra o Vasco, e eu tenho uma participação importante também, como você falou, né, cara? Esses dias, conforme a data vai chegando, a gente vai recebendo algumas coisas, e o Zupac me mandou hoje também alguns outros jornais, que tinha as notas, né? Isso. Sim. E aí, todos que ele me mandou, as notas, a minha nota foi a mais alta. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de vaidade com relação a isso. Não é a coisa mais importante, mas é algo que marca, né? Um jogo daquele tamanho, um cara mais jovem, talvez, do que muitos ali, e conseguir entregar o que se esperava naquele momento, que era uma boa atuação. Ô, Vessone, você já estava no lance nessa época? E onde você estava no título, assim? Eu não fui no jogo na decisão, não me lembro muito bem o motivo, eu fiquei em São Paulo, assisti pela televisão mesmo, não trabalhava o lance, eu fui trabalhar em 2004, eu nem trabalhava com jornalismo ainda. Cara, pra mim, antes de mais nada, eu vou contar um bastidor aqui, o Rodolfo tava meio com a cara brava, Fábio Luciano, por causa do gol do Ricardinho, 2001, no último segundo, que o Fábio estava em campo, mas aí esse é outro campeonato, eu não vou só vou parar aqui nos bastidores. Eles descontaram no ano seguinte também. O cara veio disposto a dar uma alfinetada. Mas tudo bem. Cara, para mim o mais marcante dessa conquista do Corinthians, na verdade são 2 situações. A primeira é que o título é muito Corinthians, que é time e torcida. Esse time era um time cansado, esse time jogou até o final, a final contra o Atlético Mineiro foi dia 23 de dezembro, ou 27 de dezembro, e dia 4 começou a outra competição desse tamanho. Então, era um time arrastado de uma... Não o Fábio estava chegando da Ponte, teve ali um momento mais tranquilo quando acaba o campeonato que ele estava disputando e tudo mais. Só que a imensa maioria dos jogadores estavam cansados. E aí entra o papel do torcedor naquela final. Porque aquele grito que o Fábio lembrou da arquibancada do todo-poderoso Timão foi um grito de 120 minutos. Era um grito de resistência. Exato. Tem todo mundo brinca, né? Brinca não, mas fala que as gaivotas, elas andam sempre
assim, porque a primeira é a que leva as outras. E quando essa primeira cansa, entra a outra na frente e vai levando aquela sequência de... no ar assim. Então, isso me pareceu muito esse time. O time não tinha mais perna, teve que suportar uma prorrogação e aquele grito me parecia que era o grito: vambora, a gente tá junto, vambora, a gente tá junto, vambora. Não parem, não parem. E o time claramente ia cansando durante o jogo e joga a prorrogação já extenuado. Então, acho que o papel do torcedor, e só foi possível porque na época, hoje em dia, você tem 5% do visitante, 10%. Como era uma data FIFA, uma competição FIFA, a FIFA obrigou 40% dos ingressos a virem para São Paulo. O Corinthians vende os ingressos e tínhamos entre 25 mil e 30 mil corintianos na arquibancada. Isso não aconteceria numa situação normal, é que a FIFA obrigou o Vasco e o Eurico Miranda a dar essa carga. Então aquela força que vinha da arquibancada foi levada para dentro de campo e ajudou muito no título, eu não tenho a dúvida. E a outra coisa que me marca, e é que as pessoas hoje talvez não tenham muita noção, e uma conversa como essa é sempre muito bacana, é a grandiosidade da competição. E não é porque foi o primeiro no modo como depois veio a acontecer, de vários países representados e tudo mais. A final, por exemplo, quase 200 países assistiram àquela decisão. 185 na época se divulgava. A audiência da televisão, o Jornal Nacional não perdia na audiência, a não ser, foi numa sexta-feira à noite. Então ganhou da novela Terra Nostra, que era a maior novela de sucesso. Foi a maior audiência da Band por mais de 20 anos. Isso, e muito tempo. O Raja Casablanca ou Al Nassr, quando eles disputam entre eles o jogo, e acho que foi 4-3, um dos dois ganhou, mais de 100 mil pessoas comemoraram, acho que no Marrocos, aquela vitória, porque foi contra um clube ali que eles estão acostumados. Então, o time do Vasco, se você pegar Corinthians e Vasco, dos jogadores que nós temos hoje, provavelmente, cara, esses caras, Edmundo, Romário, Juninho no auge, Edilson, Luizão, Ricardinho, esses caras jogavam em Barcelona hoje, em Real Madrid, mas eu não tenho a dúvida disso. Então nós estamos falando de coisas, de uma grandiosidade dessa competição, que na época não tinha rede social, não tinha, a internet estava começando. Eu salvei inclusive alguns prints assim o Gazeta dello Sport, ali você vê hoje o print, é até engraçado, como era a página, não tinha nada, era 3 ícones, uma chamada, não era como os sites de hoje, estava só começando no anos 2000, o La Nación da Argentina, eram poucos os veículos internacionais, mas todos noticiando. Então, para mim, essa marca, torcida e time, e mais a grandiosidade dos números todos da competição envolvidos e de transmissão e de pessoas assistindo e de tudo que foi, eu acho que para mim são as duas grandes marcas que eu tenho aí desse título de 14 de janeiro de 2000.